Rodada 36 da Série A. Senhoras e senhores, estamos chegando no final e eu tenho que dizer, não existe liga mais competitiva no mundo do que a Série A italiana. Hoje a gente vai ter diferente de alguns outros vídeos que eu faço da Série A. No final a gente vai ter alguma previsão do que pode acontecer para as vagas de Champions, para título italiano, para a vaga de Europa League, Conference League, rebaixamento. É a única liga, né? Que você chega às duas últimas rodadas, está tendo briga, tudo, tá tendo briga de tudo. Cara, o que foi proporcionado a esta temporada do Campeonato Italiano é algo surreal. Só a pessoa que não acompanhou que não vai entender a magia do que aconteceu, né? E eu falei desde o início da temporada, assistam, que é competitividade lá na Itália, é muito competitivo. Então, vamos lá, começando com a nossa tabelona. Para quem não quiser futebol italiano, eu postei um vídeo da seleção brasileira. Não estou fazendo muitos vídeos, mas vão lá, dão um apoio no vídeo da seleção brasileira que de repente eu começo a fazer mais. Classificação do campeonato italiano para a briga do título, a gente tem Napoli com 78 pontos e Inter com 77 pontos, ok? Esses dois, um ponto de diferença. Era 3, virou 1. A gente já vai chegar lá. Atalanta, 71 pontos em terceiro colocado, se classificou para a Champions League. Pode ficar em quarto? Pode. Mas, na verdade, não pode nem ficar em quarto, se classificou em terceiro já. Já se classificou em terceiro. E aí a gente vai ter na briga da Champions, matematicamente, mas pouco provável, tá? Juventus 64, Lazio 64, Roma 63, Bologna 62, Milan 60, Fiorentina 59. Mas vamos ser sinceros, aqui nessa briga vai ser Juventus, Lazio, Roma e Bologna. Milan e Fiorentina, cara, até a Conference tá difícil para sonhar para eles. Lembrando que temporada passada a Itália teve vagas extras, na verdade uma só. A Atalanta ganhou a Europa League, teria uma vaga de Champions, mas como ela já estava no G4, não veio essa vaga de Champions. Poderia ter sido 6 times italianos, que é algo que vai acontecer no campeonato inglês esta temporada, porque um time vai ganhar a Europa League e este time está entre 16º e 17º. Que loucura, viu? Então vamos lá, no nosso cardápio de hoje a gente tem o que? Especial Milan e Bologna, e o Bologna já foi campeão da Copa Itália, até por isso eu demorei para gravar o vídeo, isso e a seleção brasileira. A gente vai ter Lazio e Juventus, briga direta pelo G4, a gente vai ter Torino e Inter, a Inter fez um show com os reservas, tá? O Napoli e Gênova, para quem achou que não ia ter briga, vai ter briga, viu? Atalanta e Roma, a consagração da Atalanta na Champions League. Então vamos lá. A rodada começa com Milan 3, Bologna 1. Cara, mais do mesmo. Eu não posso me aprofundar muito porque todo vídeo vai ser a mesma coisa. O Milan tá aprendendo a jogar no 3-4-3, ele não sabe ser dominante, não sabe o que fazer com a bola, acaba tomando um gol. E aí, pela força do seu elenco, não vou dizer pela força do seu futebol, mas a força do seu elenco faz com que ele vire os jogos. Ainda mais exclusivamente contra este Bologna, que quando chegou ao final do jogo, ele tinha que poupar para a Copa Itália. E valeu a pena, né? Eles foram campeões em cima do Milan. A gente vê a diferença de um confronto de um calendário mais rodado e um confronto de uma final, como o Bologna é bem superior. Bem superior não, que foi 1-0, mas é superior a este Milan. Orsolini abre o placar com um golaço. Cara, o que joga o Orsolini é um absurdo. Se você não conhece o Orsolini, dá uma olhada. Aquele ponta esquerda com aquele ponto invertido, né? Ele joga na direita com o pé esquerdo, deu me confundir. É quase um centroavante aberto, pelo porte físico, quase todo italiano tem um bom porte físico, né? Tô falando de massa, né? Que eles comem massa, né? Aí ele é forte, finaliza com força, bom finalizador. O jogo controlado pelo Bologna, mas o Milan tinha as maiores chances, o que é bem interessante, que o Milan não tem essa preferência de dominar o volume do jogo. Jimenez, cara, o Santiago Jimenez é um centroavante de muita técnica de finalização que não pisa no Milan há muitos anos. E eu acho que desde Alexandre Prato. Alexandre Pato não se pisa um centroavante com tanta técnica. Não estou desmerecendo os centroavantes que tem, até porque eu sou, cara, fanático
pelo Olivier Giroud, mas técnica não era um dos fortes do Olivier Giroud. E o Santi Giménez, ele tem essa técnica que é absurda, ele faz 2 gols tirando do goleiro, e tudo que faz crer é que o Milan tem que criar jogadas qualificadas para o Santi Giménez cravar, só que este Milan não cria jogadas qualificadas, conseguiu criar atrás do placar, buscando contra-ataque no fim do jogo, com a força do elenco, com o Giménez vindo do banco, e aí conseguiu. Pulisic marca e assiste, cara, melhor jogador deste time desde o ano de 2024 se chama Christian Pulisic. A metade do ano de 2024 até agora, não, o início do ano de 2024, eu tô falando desde a temporada passada, ninguém supera o Pulisic. Eu sei que muita gente está maravilhado que faz o Power Hiders, mas o Pulisic é muito o jogador craque desse time. Sua estrela é apagada por outros jogadores que a gente sabe que chamam mais atenção aí, um tal de Rafael Lyon. Detalhe pro Chukwueze, que ele foi fundamental nos 3 gols, não faz nem gol nem assistência, mas ele praticamente cria todas as jogadas, e é uma prova do que o Milan precisa, né? Precisa de mais jogadores como Chukwueze, como Pulisic, menos estrelas, jogadores esforçados que estão prontos para entregar tudo que o Milan precisa para poder fazer aquele jogão do Milan que a gente conhece. Gente, me dá um segundo aqui, pegar a mesa tática. E o Conceição parece ser o técnico que vai trazer esses jogadores esforçados. Infelizmente o João Félix, eu não sei como que caiu aqui, mas ele caiu e aí tá aí. Mas aparentemente o Conceição, por um erro, igual foi o Paulo Fonseca, um erro da diretoria, da formação do elenco, mais um técnico vai cair, né? E se livrar das estrelas, precisa se livrar dessas estrelas que não entregam nada. Eu sei do potencial de classe mundial de Theo Hernandes e Rafael Leão, mas não tá dando. É bom o Milan aproveitar o que eles podem render de venda, porque são 2 jogadores muito valiosos, e trazer jogadores que vão entregar o futebol, como Pulisic, Chukwueze e o Reinders estão fazendo. É o que o Milan precisa, não é de estrelas. Aí numa dessas, cara, pega esses 2 jogadores, vende por 150 milhões de euros, porra. Se não conseguir reformular bem o time, nem reformular, o time não precisa de uma reformulação, precisa de poucas peças, o Milan precisa de poucas peças. Não venham dizer que o elenco todo é ruim, pelo amor de Deus. Lazio 1, Juventus 1. Cara, estão sabotando tudo. Sabotando mais um jogo onde tem um jogador expulso, dessa vez o Kalulu, agressão sem bola. O cara simplesmente quer mostrar alguma coisa no cotovelo, no rosto do jogador do adversário, e o Kalulu acaba sendo expulso. A Juventus abre o placar, com o McKinney faz um cruzamento de pé trocado jogando pela esquerda, e Colomani marca de cabeça. É interessante esse gol de cabeça, estou fazendo a escalação aqui, porque o goleiro defende, mas a bola entra. Então acaba sendo bem interessante. O McKinney, é interessante dizer que ele dá um cruzamento, dá uma assistência com o pé trocado. Porque o McKinney jogou na meia atacante esquerda aqui, ó. E cara, a melhor coisa que aconteceu nessa Juventus, eu vou dar mais uma aqui de diretor esportivo, foi o McKinney nessa temporada. O McKinney foi esse cara aqui, meio atacante aqui na esquerda, meio atacante na direita, ele foi volante, ele foi ala dos 2 lados, ele virou lateral dos 2 lados, teve um jogo que ele virou centroavante. Ele substituía com o Kope Miners de centroavante. E ele não perdeu a qualidade. Não vou dizer que ele jogou a nível de classe mundial, mas ele não perdeu a qualidade nenhum. E uma peça dessas, num calendário, numa corrida, nossa senhora, é fundamental. É como o Valverde, por exemplo. O Valverde, o pessoal elogiou muito, ele entrou como lateral direito, fez o que precisava e deu bom pro Real Madrid. Claro que ele não vira um dos melhores laterais direitos por causa de 2 partidas, né? O que algumas pessoas estavam dizendo, loucura. Mas muito importante. E mais uma vez o diretor esportivo aqui vai dizer, para você ver como não precisa gastar tanto na janela de transferência para formar essa seleção que precisa. Trouxeram Kope Miners e Douglas Luiz, somando os 2 mais de 100 milhões de euros, para
pro McKennie ser um dos melhores meio-campistas, ou pelo menos o mais importante meio-campista da temporada. Porque o Khéphren Thuram foi bem, o Khéphren Thuram chegou muito bem, mas trouxeram 3 meio-campistas e não sabia que o McKennie era essa coisa toda, cara. Aí é um negócio, né? Uma mente fez a janela de transferências, outra mente trouxe o técnico, o elenco tem outra mente e a base da Juventus é outra mente. Deu no que deu, né? Depois que a Juventus fica com 1 a menos ganhando de 1-0, todo o volume vem da Lazio. E cara, a Lazio parece que quando o time adversário se fecha não consegue ganhar, o que é estranho, porque o Tati Castellanos é um centroavante para ganhar de cabeça, então você deve investir nos cruzamentos. O gol vem nos acréscimos, o Tati Castellanos bate de cabeça, ó o Tati Castellanos aí, no rebote, o Vettino marca. Cara, foi uma pressão absurda, muita pressão. Foi estranho a Lazio ter saído só no 1-1, e aí a Lazio até comemora esse 1-1, que é um resultado ruim para a Lazio tinha que ganhar, estava em casa. E é um resultado ruim para a Juventus, ficou com 1 a menos, estava ganhando, na verdade estava ganhando, aí ficou com 1 a menos e simplesmente o empate pareceu que era tudo que a Juventus poderia conseguir. Torino 0, Inter 2. A Inter, como ela mantém a sua base do 3-5-2, ela sempre vai jogar no 3-5-2, apesar de esse 3-5-2 aqui existir, cara, dezenas de variações táticas. E uma dessas variações táticas foi o meio-campista Zalewski, meia lateral, jogou como ponta na Roma, meia lateral na Inter, joga dos dois lados, excelente driblador. Ele foi improvisado como meio-campista e jogou um absurdo, criou chance, fez o seu gol. Cara, o gol da Inter, ele vem, olha só, os centroavantes fazem uma movimentação aqui, liberam um espaço aqui para o lado, o Zalewski dá uma subida aqui e o Bastoni consegue acertar esse passe aqui, quebrando 2 linhas para o Zalewski. Ele domina para dentro, deixando a marcação, chuta colocado, golaço. Nem Milinkovic-Savic, o melhor goleiro da liga, conseguiu defender esse aí, porque foi um golaço. E claro, o Bastoni sem igual, não existe um zagueiro criando chances igual o Bastoni, fora o bônus defensivo que você tem com um cara desses, né? E aí vem um gol, o Taremi sofre pênalti e vem um gol do Aslani, o substituto do Çalhanoğlu, que está sendo treinado. Eu gosto do Aslani. O Aslani, para mim, não tem como substituir o Çalhanoğlu. Vai no mercado, finge que não existe dinheiro. Existe um Çalhanoğlu hoje, existe um regista hoje no futebol mundial, um cara que você centraliza aqui para ele poder criar todas as jogadas, para ele ser bom na bola longa, ele vai ser o seu batedor de pênalti de todas as bolas paradas, escanteio, falta, remata de fora da área, acerta quase todas as bolas longas. Existe esse cara? Não existe. Então o Aslani, como um construtor jovem que acabou de cravar 2 gols de pênalti, pô, é excelente. É excelente. Não vejo por que a Inter iria vender ele, forçar uma venda, ele iria vender abaixo do valor e forçar uma compra de algum jogador que vai vir superfaturado. O Aslani tá bem demais. Outra coisa, Taremi também tá excelente. Muita gente tem criticado o nível técnico do Taremi. O Taremi não tem uma técnica absurda, o Taremi. É por isso que ele não foi caro. A Inter quis economizar dinheiro, trouxe um jogador competente, inteligente e que ajuda muito taticamente. Ele ajudou muito dando os desarmes lá contra o Barcelona, ele começou bem a Champions League, ele dá muita roubada de bola, que é interessante para a Inter, que gosta de jogar defensivamente. E é isso. Cara, tá bom demais para um centroavante reserva. Eu acho que a Inter nem precisa contratar outro centroavante. Deixa o Taremi. Usa um dos jogadores da base que estão brilhando na Série B italiana. Então tem um brilhando na Série A italiana. No caso, os dois são expósitos, mas usa um deles, cara. O Taremi é um ótimo reserva. O Aslani é um ótimo reserva. E isso é interessante. Sigam-me no Instagram, porque eu postei um vídeo no Instagram falando sobre a má fase da Inter antes do jogo do Barcelona, explicando que um time reserva vai ser mais forte do que você usar um time titular, sendo que eles têm que poupar jogador, ou um time misto. Foi o que aconteceu quando a Inter pegou a sequência de 3 derrotas. Você pega, eu vou botar o Lautaro aqui, aí o Lautaro
pô, semana que vem tem o jogo contra o Bayern de Munique, eu tenho que me poupar aqui, não posso me machucar. Abriu 1-0 para Inter. Aí o Inzaghi já fala, vamos controlar o ritmo, calma todo mundo, não quero ninguém machucado, todo mundo com a cabeça no Bayern de Munique enquanto enfrenta o Parma. Tomou um empate. E o time reserva da Inter vem de 2 vitórias seguidas, então faltou muito disso da Inter nessa briga pelo campeonato. E se perder, eu acho que tem muito culpa disso, porque o Napoli não tem elenco para disputar com a Inter de Milão. Nem o time principal, muito menos os reservas. Mesmo que o Napoli, o Napoli não tá em Conference League, nem Champions, nem Europa League, não é desculpa, cara. O elenco da Inter é para ganhar esse italiano, e eu já vou chegar no Napoli. O Taremi quase marca de bicicleta, eu tô vendo aqui e não rolou. O melhor goleiro da liga, né? Milinkovic-Savic do Torino defendeu ainda bastante. Napoli e Gênova. Para quem não acreditava que o Napoli poderia tropeçar, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Não, nesse caso não. Perdão, tô confundindo com outro jogo. Mas neste jogo foi muito interessante. O campeonato italiano dá essas surpresas para a gente. Não tem jogo fácil no campeonato italiano, numa competição competitiva. É a competição europeia que mais se assemelha ao Brasileirão. É como imaginar o Palmeiras perdendo pro Bahia. Você fala assim, pô, vacilou o Palmeiras, mas de repente o Bahia aquela semana fez o jogo da vida deles. Foi o que o Gênova fez. Mais uma vez o elenco fraco obriga o Conte a mudar a formação 3-5-2. Lembrando que o 4-2-3-1... O 4-3-3, perdão. O 4-3-3 foi o grande sucesso do Conte no Napoli e por conta da janela de transferências e um elenco bem reduzido de um time que tem orçamento para disputar só o italiano, porque nem Conference League foi, o obrigou a usar a formação 3-5-2 em algumas situações, que foi a grande desgraça do Napoli nessa temporada. Se não fosse esse 3-5-2, o Napoli já tinha sido campeão italiano nas rodadas anteriores. Esse 3-5-2 foi que fez o Napoli chegar a 8 partidas sem vencer, isso sendo o líder do campeonato italiano. E como eu já falei em vídeos anteriores, o Napoli já perdeu o campeonato italiano. A janela de transferências do Napoli perdeu o campeonato italiano. A diretoria perdeu o campeonato italiano. O que o Conte está fazendo agora é correndo atrás do prejuízo de um time que não tinha um bom time em reserva, vendeu o jogador mais rico tecnicamente, que Kvaratskhelia, por 70 milhões de euros e repôs com Okafor, reserva do Milan. Reserva do reserva, porque ele quase não entrava, né? E aí o Conte está correndo atrás do prejuízo. Mas a diretoria do Napoli já perdeu este campeonato. A Inter está ali dizendo, esse campeonato é meu. A diretoria do Napoli falou, esse campeonato é seu. E o Conte falou, eu vou brigar até a última rodada. E é o que ele está fazendo. 3-5-2 com o Raspadori e o Lukaku lá na dupla de ataque, Politano improvisado de meia lateral. Um desastre. Um desastre. Cara, pra quem não acompanhou, essa temporada já teve o McTominay de ponta esquerda, tá? E vamos falar do homem. McTominay, melhor jogador do mês de abril. Marcou 2 assistências. Cara, ele quase marcou um gol de fora da área. Quase fez um gol de bicicleta. O primeiro gol ele vem conduzindo a bola e aí ele dá uma assistência pro Lukaku. O Lukaku ele vai correndo na força e na velocidade, ganhando o zagueiro, vai diminuindo o ângulo, marca com o pé trocado. A segunda assistência do McTominay, meu Deus, que absurdo. Ele finta ali no meio de 2 e aí ele acha o passe pro Raspadori e o Raspadori marca. Mas vamos aos detalhes. Lukaku abre o placar, o Genoa empata. Infelicidade de um gol contra. Eu já estava esquecendo como é que foi o gol. Finalização, bate no goleiro, bate na trave, volta pro goleiro, entra no gol. Gol contra de Merê. E aí vem o gol do Raspadori e o Genoa empata com um gol de cabeça e fica por aí. Agora é importante lembrar, avisar na verdade, que o Napoli jogou muito bem, jogou ofensivamente, criou bastante. O goleiro do Genoa realmente atrapalhou muito o trabalho do Napoli. E não foi um time que quis recuar para garantir 3 pontos. Realmente o Napoli estava tentando. Atalanta 2, Roma 1. A Atalanta conseguiu. É uma infelicidade para mim. Eu estava torcendo contra a Atalanta. Nada contra o time de Bergamo, também conhecido como a Adeia. Mas é porque fica a impressão de que o time vai ser desmontado na próxima temporada.
E se o time for desmontado, o campeonato italiano perde muito, porque pode acontecer igual o Bologna, que o Bologna foi eliminado da primeira fase da Champions. Aí a expectativa é que saia o Gasperini, vai sair o Lookman. Aí eu acho difícil, dessas duas saídas, o time segurar ainda o Retegui, o De Ketelaere e o Ederson. Então a gente está falando do técnico e 4 jogadores titulares, os 4 mais importantes. Cara, se isso for desmontado, eu acho difícil do time fazer uma boa campanha de Champions League, tá? Por isso que eu preferiria que a Roma se classificasse para Champions, porque tem um time mais consolidado ali. E se bem que pode vir um técnico muito top aí, tem uns técnicos italianos desempregados, como o Allegri, que poderia assumir o time bagunçado e ele organizar ali para conseguir 1 ponto de cada vez. 3 pontos de cada vez, na verdade, né? Acabou a grande marca de Claudio Ranieri, que não perdia desde novembro com a Roma. Era, junto ao Barcelona, o único time de 2025 que não tinha derrotas na Liga. Se não me engano, chegamos a 19 partidas ou 20 partidas. Foi mais de um turno. E se a gente levar em consideração as condições que o Ranieri assumiu a Roma e que no final desse caminho ele ainda perdeu o Dybala, ele fez milagre. Fez milagre, ele voltou da aposentadoria, não queria trabalhar, mas aí ele voltou da aposentadoria, ele já falou que ele vai sair no fim da temporada, ninguém quer que ele saia, cara, é ruim pro futebol italiano se ele sair, porque esta Roma do Ranieri joga muito futebol. Muito futebol. E eu espero que ele prolongue a aposentadoria. Mas o cara quer descansar, ele tem família para cuidar e tudo, então tem que deixar ele cuidar da família dele. Lookman abre o placar. Depois temos uma Atalanta criando mais e a Roma com mais volume de jogo. O Lookman abre o placar bem cedo. Cristante marca de cabeça com uma batida de bola parada do Soulé. Muito interessante. Soulé, não vou entrar em detalhes, mas é o futuro de bala. E Suleiman marca de fora da área para a Atalanta. E aí o time se garante da Champions. Não tem muito o que se falar desse jogo. Realmente o jogo foi um pouco apagado. Aí o que acontece? Vai ter gente falando assim: poxa, eu olhei aqui, Zé Mito, as partidas e de fato o Napoli tem confrontos mais fáceis do que a Inter. Só que acontece, por mais que a Inter pegue jogos mais fáceis, o Napoli vai pegar times mais desesperados. E tem time aí que vocês não conhecem, vocês têm que ouvir o que eu vou falar para vocês agora. Olha só, o Napoli, a Inter vai pegar o Como. O Como é 10º colocado do campeonato italiano, ele não pode cair, não pode ir para Champions, não pode ir para competição europeia, não pode fazer mais nada. Então é um jogo, vamos dizer, meio que tranquilo para a Inter. E aí, perdão, Inter e Como é a última rodada, Como e Inter. A próxima é Inter e Lazio. A Lazio está quase impossível de se classificar para Champions. E aí tenta garantir uma vaga de Conference ou de Europa League. Aí você pode dizer, então tem uma Lazio querendo o jogo. Mas a Lazio tem muita dificuldade de vencer a Inter. A Inter venceu o primeiro jogo na casa da Lazio de 6-0. Muito difícil que a Inter não vai conseguir ganhar de novo. Agora o Napoli enfrentou o Parma em casa. Este Parma que briga para não cair. Só para vocês terem ideia, a Fiorentina estava brigando pela vaga da Champions. Poderia ter conseguido a vaga da Champions se ganhasse na casa do Veneza, que era um time que estava na zona de rebaixamento. Perdeu. O Veneza saiu da zona de rebaixamento. Não subestime um time que está brigando para não cair. E o Parma é o time que está brigando para não cair. Lembrando que este Parma enfrentou a Inter, enfrentou a Lazio, a Fiorentina, a Juventus em uma sequência e saiu com uma vitória e 3 empates. A Lazio, treinada por Christian Chivo, para quem não lembra, era o lateral da Inter na Tríplice Coroa. E depois o Napoli vai pegar o Cagliari. E este Cagliari que está no meio da tabela pode ser mais tranquilo, mas esse Parma, cara, o Napoli tem mais chance de tropeçar do que a Inter. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu ia até fazer mais projeção, mas aí vai ficar muito longo. Então, valeu, essa moral torcida. Tchau!